O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, deu uma mãozinha para o governador do Rio, Wilson Witzel. Ele determinou que a Assembleia Legislativa do Estado forme uma nova comissão especial para analisar o processo de impeachment de Witzel. O governador é investigado pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal na Operação Placebo, em razão de fraudes em contratos na saúde firmados para o enfrentamento à pandemia do coronavírus, mesma razão que motivou o processo de impeachment. Witzel nega ter cometido irregularidades. Toffoli atendeu a um pedido feito pela defesa do governador. Segundo os advogados, há irregularidades no andamento do processo. A Alerj decidiu recorrer. Responsável pelo pedido que estava em análise em comissão especial da Alerj, o deputado Luiz Paulo confessa: não esperava que instâncias superiores do Poder Judiciário tomassem decisão favorável a Witzel. De acordo com o deputado estadual, a defesa do governador não se sustenta. O parlamentar tucano, entretanto, ainda acredita que Witzel chegará derrotado ao fim do processo. Luiz Paulo, que já havia registrado a crença pela perda do mandato do ex-juiz federal, reforça esse pensamento. O tempo joga contra o governador, disse a revista Oeste. É com esse assunto que a gente abre, então, o programa de hoje. A gente começa a nossa conversa. Queria ouvi-lo, Fiuso, o que achou dessa decisão do presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, que na prática paralisa, interrompe, por enquanto, o processo de impeachment contra o Wilson Witzel. Fiuza. Ô, Vitor, virou moda esse negócio de interferência de um poder sobre o outro, né? Como é que pode a Suprema Corte, o Judiciário, ir lá meter a colher na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, dizendo que a comissão está mal formada? Sabe onde é que está esse precedente, Vitor? Esse precedente está no processo de impeachment de Dilma Rousseff, né? Esse expediente feito agora pelo Dias Toffoli para tentar salvar o Witzel, que não vai adiantar nada, vou explicar por quê, foi usado exatamente pelo Luiz Roberto Barroso, que, aliás, está bastante em evidência aí agora, muitas lives, né, muitas declarações, a gente fala disso aí depois. O Luiz Roberto Barroso, ele deu um voto de interferência no Poder Legislativo, no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, comissão especial de impeachment da Dilma Rousseff, foi anulada pelo Luiz Roberto Barroso. E ele teve êxito nessa medida. Na época, pasme, criticada diretamente, frontalmente, de forma inflamada até pelo Gilmar Mendes. Houve um embate muito grande entre esses dois, talvez alguns lembrem, e tratava-se disso. O Gilmar afirmava que aquilo era uma interferência de um poder sobre o outro, é um precedente perigoso. E sabe quem é que afirmava isso também, Vitor, nessa ocasião? Dias Toffoli. Dias Toffoli afirmava que a decisão do Barroso de travar uma comissão em formação pela Câmara dos Deputados era uma invasão de um poder sobre o outro, do judiciário sobre o legislativo, e um precedente muito perigoso, ao qual ele está recorrendo agora. Na época, o que aconteceu foi que foi dissolvida a comissão, exatamente como aconteceu agora, formou-se outra e o impeachment da Dilma seguiu que nem água morro abaixo e fogo morro acima. Por que seguiu assim? Porque o ambiente político já estava dado para que seguisse o processo de impedimento da Dilma Rousseff, porque o parlamento já estava convencido pelo povo, pelas ruas, de que o governo perdera a sua sustentação após a constatação das pedaladas fiscais. Agora, no caso do Witzel, você tem o Covidão, né? Quer dizer, você tem um secretário de saúde preso, em vias, negociando uma delação. Imagina o que virá nessa delação. Mas mesmo antes da prisão do ex-secretário de saúde nomeado pelo Witzel, nós já tivemos nesse processo o que é mais importante, que vai governá-lo até o fim. A decisão, a aprovação do pedido de impeachment do Wilson Witzel, governador do Rio de Janeiro, foi aprovada por unanimidade na Assembleia Legislativa. Então, salvo uma mudança de vento dramática, qualquer comissão que for formada, e apesar dos esforços do Dias Toffoli, contrariando a sua própria posição anterior, vai dar seguimento ao processo de impeachment do governador do Rio de Janeiro.
Fala, Ana. Inacreditável a nossa Suprema Corte, os membros da nossa Suprema Corte, sempre sob holofotes, né? Ao invés de ser uma corte discreta, que se pronuncia quando acionada, que é o que prega aqui os juízes da Suprema Corte norte-americana, a nossa não. A nossa Suprema Corte cheia de pavões e que querem sempre aparecer, que estão sempre interferindo agora nas esferas de outros poderes. E o mais impressionante é que nisso tudo a gente vê a Suprema Corte, membros da nossa Suprema Corte protegendo políticos envolvidos com corrupção, e onde, nesse caso, o Toffoli fala em irregularidades, mas o mesmo ou outro membro qualquer ali não viu nenhuma irregularidade na prisão de jornalistas, na derrubada de contas em redes sociais de cidadãos com rosto, CPF, ninguém era robô, simplesmente por criticar o Supremo, por criticar atitudes que ferem a esfera dos poderes constitucionais e institucionais ali da Corte. Então é impressionante como nós temos uma Corte com pavões que querem ficar sempre sob o holofote e agora protegendo investigações, protegendo a linha certa de investigações, aí como o Fiuza muito bem colocou também, o pedido unânime, né? Ou seja, a Suprema Corte não foi acionada, interferiu num poder estadual e fala em irregularidades, enquanto a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa no Brasil é cerceada o tempo todo e esses mesmos ministros, eles estão em absoluto silêncio em relação a isso. Eu acho que vale a gente citar aqui Martin Luther King, né, um herói aqui nos Estados Unidos, para que a gente não entre numa espiral de silêncio, porque o silêncio e a inércia num momento tão crucial da nossa democracia, onde a nossa liberdade está sendo amordaçada todo dia, não podem ser opção, né? Que ele falava que ele se preocupava não era apenas com o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Então a gente vê que esse tipo de comportamento dos membros da Suprema Corte é exatamente para trazer esse medo, para intimidar com que nós não falemos. E volto a repetir, enquanto não colocarmos em pauta e exigirmos o impeachment desses ministros que ferem a Constituição e a sociedade, as coisas não vão mudar. Augusto. Olha, a gente quando começou a falar em impeachment da Dilma Rousseff também parecia um sonho, né? E nos livraria daquele pesadelo que foi o governo dela e também o do Lula. O do Lula não se revelou como tal já de cara, porque os efeitos vieram um pouco depois e tal, e a Dilma contribuiu para escancará-los e tal. Mas nós sabíamos que era um pesadelo e éramos 4%, segundo as pesquisas, 5%, por aí. E, no entanto, a Dilma se foi e nós nos livramos do que hoje sabemos do que é. É preciso, sim, que o povo tome o freio nos dentes e comece a resolver isso aí. Eu vivo dizendo que o Brasil será o que o povo quiser, como qualquer outro país. Não há homens providenciais, ninguém resolve os problemas por nós. Nós temos de manifestar a nossa vontade, a vontade da maioria, e fazer com que ela seja ouvida e atendida. Porque, veja só, nós estamos lidando aí com 11, foi a Ana Paula que falou, 11 pavões, né? São 11 vaidades aí que não se entendem, o que piora tudo. Eu fico pensando, por exemplo, eu vejo documentários sobre juízes da Suprema Corte Americana, a Ana conhece muito mais o assunto, e você vê o convívio amável, civilizado, entre um juiz extremamente conservador, uma
a juíza liberal, são amigos, conversam e tal, porque eles tratam de questões ligadas ao direito. Eles interpretam a lei, eles dirimem dúvidas constitucionais e isso não atrapalha em nada o convívio. Aqui é uma esperteza atrás da outra. Uma vigarice atrás da outra. Vamos lá, vou pegar as últimas aqui. O Toffoli não sabe o que se passa no Rio. Não é possível que ele saiba. Se ele não sabe o que se passa em Brasília, se ele não sabe o que se passa na sala ao lado, evidentemente ele não sabe o que se passa no Rio. Ele nem vai para lá. Ele não percebe, por exemplo, que o Witzel já é um cadáver político ambulante. Ele fez com que 59 dos 60 deputados, que certamente era o presidente, que não precisava votar, aprovaram o pedido de impeachment. O primeiro que apareceu, o primeiro que se mostrou viável. O Rio não quer o Witzel, ele perdeu as condições políticas de governar, além de nunca ter tido condições morais, como agora se sabe. E, no entanto, vem um ministro, presidente do Supremo, entre uma bobagem e outra feita em Brasília, ele vem, não, começa tudo outra vez. Não interessa se a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro é composta por orgulhos da pátria, por pais da nação, não importa, eles foram eleitos, eles exercem o mandato legitimamente e cumpre a eles tomar decisões desse tipo. É deles a palavra final e será, como lembrou o Guilherme, nada vai evitar. No entanto, entra o Witzel para fazer isso, para dizer, eu mando e ninguém muda o que eu faço. Ele pode, por exemplo, querer nomear governador geral, né, porque eu estranhei a ausência, até agora, do ministro Alexandre de Moraes, que ele sempre aparece junto. Pensei que ele fosse nomeado governador geral, alguma coisa parecida, para representar o Toffoli. Agora, o Toffoli, ele impediu o cumprimento do mandado de busca e apreensão no gabinete do Serra, recentemente. Ontem, a ministra Rosa Weber, a meu ver corretamente, achou que podia sim cumprir esse mesmo mandado no gabinete da mulher do governador do Piauí, porque é um casal de delinquentes. Então agora como é que faz? Pode-se ou não cumprir um mandado de busca e apreensão nas dependências do Congresso? Claro que sim, senão aquilo vai virar o maior esconderijo de provas de crime ou de dinheiro até, a mala do Gedel, por exemplo, do mundo. Você rouba e põe lá. A polícia não pode sequer examinar se ali tem alguma evidência dos crimes cometidos. Vem o Alexandre de Moraes e institui a censura. Isto pode, isto não pode. Outros discursam contra a censura, mas pelo corporativismo não tem coragem de fazer nenhuma demonstração pública. O Fachin proíbe a realização de operações policiais. E eles soltam da cadeia, já soltaram 32.500 condenados porque eles sofrem de doenças aí que configuram a tal comorbidade e livra o sujeito da cadeia porque ele pode ficar exposto demais ao coronavírus. Aí eles prendem jornalistas que escrevem contra o Supremo. Enquanto eles soltam alguém do PCC, prendem o jornalista. Esse é o nosso Supremo. É a pior composição do Supremo da história. Não há ninguém ali que possa falar com autoridade, não há ninguém ali que nos represente. O que nos resta e que devemos fazer
com determinação, forçar o Senado a deixar de ser covarde e, pela primeira vez, caçar o ministro do Supremo, ali tem vários candidatos à cassação, para que a Suprema Corte pare de nos envergonhar, simulando uma ditadura do judiciário que não há e que jamais existirá. O presidente do Supremo Tribunal Federal disse nesta terça-feira que o inquérito das fake news não investiga críticas à corte, mas sim uma máquina de desinformação. O ministro participou de um debate sobre liberdade de expressão promovido pelo site Poder 360 e disse que o objetivo da suposta rede apontada por ele seria desacreditar as instituições democráticas. A crítica contundente às instituições está compreendida na liberdade de expressão. Trata-se de uma máquina de desinformação, utilizando-se de robôs, de financiamento, de perfis falsos, para desacreditar as instituições democráticas e republicanas e os seus agentes. Toffoli também defendeu a regulamentação como forma de acabar com as fake news. Nós não podemos aceitar isso como algo que seja impossível de combater ou que seja algo, que se tornará natural no dia a dia. Nós temos que ter instrumentos, sim. Nós temos que ter Estado, sim. Nós temos que ter regulação, sim. Nós temos que ter responsabilidade do mercado, sim, a respeito desses temas. Na avaliação do presidente do STF, Dias Toffoli, o objetivo das supostas campanhas de desinformação seria promover o caos. Fiuza. Eu achei ele mais calmo dessa vez, porque da última vez que ele apareceu para falar esse assunto, ele estava aos gritos, repetindo ali o tom do Alexandre de Moraes. Ele está querendo fazer essa dobradinha afinada, Dessa vez ele estava falando mais baixo, Mas é um presidente de uma Suprema Corte que virou um poeta, Eles são poetas, eles não têm compromisso algum com a Constituição, eles não têm compromisso algum com o direito, e eu explico por quê. Máquina de desinformação? O que é isso? Máquina de desinformação? Olha, se eu tenho um poder absoluto, uma toga nas costas, uma caneta na mão, e dizer sobre qualquer emissor de informação que ele é uma máquina de desinformação, aí eu sou um ditador, aí eu posso tudo. Aí eu estou num regime despótico, não devo satisfações a ninguém. Eles devem satisfações porque eles precisam mostrar os crimes, eles precisam mostrar os delitos cometidos e eles não mostram. Eles viraram poetas, esses supostos magistrados viraram poetas de poesia tarja preta, quinta categoria. Gabinete do ódio, máquina de desinformação. A decisão do Alexandre de Moraes, que é uma decisão sem precedentes, que censurou de forma monocrática, mandou grandes plataformas censurarem 16 pessoas que ele escolheu, tinha esse mesmo tipo de fundamentação fútil. Eram subversivos. Vocês lembram quem é que usava esse tipo de terminologia? Que tipo de regime? Vai para cima dele porque é subversivo, some com ele porque é subversivo. Qualquer tirano do mundo usa esse tipo de argumentação. Então não há, até agora, inclusive o pleno do STF vai ter que avaliar essa decisão do Alexandre de Moraes e vai ter que explicar onde estão esses delitos. E o Dias Toffoli está fazendo essa poesia, esse jogral de mórbido com o Alexandre de Moraes, para tentar criar uma literatura favorável à aprovação da lei das fake news, que aí transformará, Vitor, isso que nós estamos vendo, que são exorbitâncias, que são manifestações de vontade absolutista, e isso vai virar lei, porque a lei das fake news nada mais é do que isso. Ela generaliza o delito, a descrição do delito. Ela institui instâncias verificadoras da verdade. Quem vai verificar a verdade? Quem vai escolher os iluminados?
que vão dizer o que é mentira e o que é verdade. A gente vai entrar nesse assunto ainda no programa. A gente teve no dia de hoje ações de banimento de perfis por parte de plataformas dentro dessa linha. Checou, disse que está disseminando notícia falsa e de maneira arbitrária cancelou. Isso a plataforma privada, o que já é decisão temerária, muito preocupante, mas é uma decisão de uma plataforma privada, que pode sofrer a concorrência de outra. Agora, se você transforma isso em lei, você coloca esses personagens, dos quais os quais não somos nós que estamos colocando sob suspeita. Eles estão levantando a suspeição sobre eles, com decisões sem lastro legal algum. E eles entram nessas lives aí, os valentes da live, eu não sei se esse pombal, né, quando abre aquelas janelinhas e tal, eles perdem de uma vez por todas a conexão com o mundo real. E saem dizendo que tem o gabinete do ódio, que tem a máquina de desinformação e que precisa passar uma lei que vai bisbilhotar o telefone das pessoas, o WhatsApp, que eles querem, né, eles têm saudade daquela tese. A eleição brasileira foi decidida por um golpe do WhatsApp. Eles insistem nisso. O subtexto do Toffoli é isso aí. Ah, sim, são pessoas que manipulam, né? Criam milícias digitais. Eles vão ficar falando isso para sempre, para tentar transformar isso em lei, e é esse o pesadelo onde o Brasil não pode entrar. E você, Augusto, o que achou das falas do Toffoli? Olha aqui, o que desacredita uma instituição é essa instituição ser presidida, no caso, um Supremo Tribunal Federal ser presidido por alguém que foi reprovado 2 vezes na tentativa de ingresso na magistratura paulista. Se a Ana Paula contar nos Estados Unidos, escrever lá, olha, o presidente da Suprema Corte, do Supremo Tribunal Federal brasileiro, equivalente à Suprema Corte, ele não conseguiu ser juiz de um grotão do interior do Brasil, mas ele preside a corte. Ela vai ficar famosa como alguém que difunde fake news, ninguém vai acreditar. Ninguém vai acreditar que o Toffoli escreve como eu sei que escreve, porque chegou às minhas mãos uma vez um original dele, um puro Toffoli, sem revisão, sem intervenções de auxiliares que sabem escrever. Esse cara, não sei como é que ele fez a Faculdade de Direito do Lago de São Francisco, que até há algum tempo era bem mais rigorosa. Não deixava se formar gente assim. O Toffoli, ele se gaba de ter, depois de já formado, de diplomado advogado, ele conta uma história rindo, assim, que ele roubou um processo junto com amigos, como se fosse uma brincadeira de adolescente. Era um processo. Era uma ação de despejo. Eles roubaram, ele conta. Isso aí. O Toffoli escrevendo é o Alexandre de Moraes falando. Eu frequentemente não entendo. Eu acho que ele é o melhor aluno do curso de um mês da professora que foi despejada do Palácio da Alvorada, porque ele é ruim para burro para falar. Eu não tenho prova oral mais. Assim, fala aí qualquer coisa que eu quero ver se eu entendo. Eu não entendo. Eu não entendi. Se eu falasse aqui no meio dessa conversa, eu repetisse essa frase do Toffoli aí, que eu estou vendo que também não sabe escrever e não sabe falar. A responsabilidade do mercado a respeito desse tema. Nós temos a responsabilidade do mercado a respeito desse tema. O que é isso? O que ele está falando? Está falando de fake news e solta uma frase dessas e ninguém se espante. Os jornalistas que participam aí da conversa não fazem nem cara de assombro. O Toffoli é o seguinte, ele é no momento alvo de revelações feitas pelo Marcelo Odebrecht na delação premiada. Estamos aí à espera das apurações. Ele é alguém que não conseguiu ser juiz de primeira instância e preside o Supremo. Ele é um homem que acha que sabe o que é verdade e o que é mentira, depois de ter passado a vida mentindo como advogado do PT.
ou ele não sabe que passou a vida convivendo com ladrões. Então é idiota. Nas duas hipóteses está desqualificado para presidir a Suprema Corte. Até quando nós vamos tolerar isso aí? Até quando? Ele fica bancando político, ou fica nervosinho. Vamos deixar claro que eu vou tratar essa lei das fake news como um negócio que não existe. Eu sempre me pautei pela verdade. Eu digo o que penso e digo o que me parece correto, dou a informação correta. Se por acaso me equivoco, nunca por má fé, mas sim por erro, eu não tenho compromisso com o erro e reconheço. Então quero ver alguém aparecer pro meu lado com isso aí, porque eu vou dar risada. Eu vou dar risada. A pessoa que não sabe rir de si próprio, a pessoa que não sabe saber que todos somos, pelo menos em algum momento, meio ridículos, para não dizer inteiramente, esse sim é o que se chama de bobo, de tonto. São palavras aí curtinhas, que resumem tudo e com pouco uso. Com pouco uso. É assim, fulano é uma besta quadrada, resumiu tudo. É disso que tratamos. A gente fica tratando seriamente assuntos que não fazem sentido. Né? Dizem que há uma certa lógica por trás de toda loucura, nem sempre. Nem sempre. Essa, por exemplo, é uma loucura sem lógica nenhuma. Quando alguém acha que pode ser o juiz da verdade, assim, o que é verdade e o que não é, eu sei. Essa pessoa, para mim, já está desqualificada para uma conversa de botequim. Então, eles que se cuidem antes de virarem motivo para uma gargalhada nacional que vai preceder o afastamento de quem merece sair. Vai lá, Ana Paula. É tanta coisa, né, para a gente discutir, tanta solução, tanto problema real, e não esse fascismo imaginário, esse genocídio imaginário, essa ditadura imaginária, embora agora a gente está vivendo essa ditadura do judiciário, tanta coisa para a gente discutir, e a gente está o tempo todo falando dos membros da Suprema Corte que estão o tempo todo interferindo não apenas em outros poderes, mas nas engrenagens do real progresso, né, da sociedade. É muito preocupante. Existe aqui nos Estados Unidos a primeira emenda, que é a primeira emenda que protege exatamente a liberdade como um todo, liberdade de expressão, de religião, de imprensa, e a gente vê que até dentro dessa pandemia, essa primeira emenda, ela continua sendo muito protegida no sentido da liberdade, principalmente de se expressar. E a gente precisa, eu vou ser a chata da liberdade e do impeachment, porque nós não podemos nos silenciar num momento como esse. Tem muita coisa em jogo que afetarão exatamente o nosso progresso. Como o Fiuza muito bem colocou, né, esses poetas, né, da nossa Suprema Corte, para mim, poetas do fim do mundo. Eles vão decidir agora o que é fake news, o que a gente pode ler, o que a gente pode falar, o que a gente pode assistir. É muito perigoso isso que a gente está vivendo para uma democracia jovem que quer desenvolver uma maturidade. A gente vê que ao longo dos últimos anos a sociedade brasileira desenvolveu, buscou uma certa maturidade política, buscou entender nome de ministro, nome de secretários e a participar de uma maneira mais efetiva, uma participação mais cívica, e a gente vê que o movimento que acontece, né, desses encastelados parece que vai exatamente contra a sociedade, porque a sociedade está acordando, está trazendo uma maturidade bacana para o debate político. Eu termino o meu comentário, Vitor, exatamente com as palavras do Toffoli,
mas eu vou usar agora colocando o STF e esses ministros como o interlocutor. Isso que eles fazem seria promover o caos? Porque o que eles estão fazendo é promover o caos, essa interferência toda em outros poderes. E ele fala também em relação às fake news, né? Nós não podemos aceitar isso como algo normal. E nós podemos aceitar isso que o STF está fazendo, que os membros do STF estão fazendo como algo normal? Não podemos aceitar e não podemos nos calar mais. O Augusto, e você lembrou aí desse episódio em que o Toffoli falava do roubo do processo num tom zombeteiro aí, e o nosso querido editor-chefe, nosso esperto Cleiton Binha já localizou e a gente vai relembrar agora. Uma vez, o Vladimir roubou um processo para não ter um despejo. Um amigo nosso, não vamos dizer o nome dele, né? O Vlad, não vamos dizer o sobrenome. Ia ter o despejo no dia seguinte, o juiz deu a liminar. A gente tinha que tentar suspender no Tribunal Regional Federal. Naquela época, você tinha que entrar com agravo e mandado de segurança, porque não existia tutela antecipada. Aí o que fazer? A gente ia ali no jurídico, lá no 17º andar. Aí o Vladimir sai correndo e some. E volta com o processo na mão. O que você fez, Vladimir? Eu roubei o processo. Não vai ter mais despejo amanhã. Bom relembrar de viva voz, né, Augusto? Que graça, né? Que graça. Eu conto para vocês. Aí eu cheguei e dei um tiro num cara ali, o cara nem respondeu. Caiu duro e tal. E foi embora. E não me aconteceu nada. É mais ou menos isso. E não sabe contar caso, né? Você é obrigado a rir, porque é presidente do Supremo, e não sabe contar caso. Isso daí, gente, olha aqui, você não tem vergonha de contar um negócio desses, nunca devolveram, que fim levou o processo. E os prejudicados por esse gesto, isso é brincadeira de calouro? Calouro para brincar, porque ele está falando para calouros aí de 2014. Calouro para brincar tem que ter humor. Quem tem humor sabe rir de si mesmo. Quem se leva a sério, como esse cara, que é um nada, esse aí é o tipo da pessoa que cabe naquela divisão que a gente fazia. Eu vi isso é feito em várias redações que eu trabalhei. As pessoas podem ser divididas em duas categorias. Quem melhora a roda quando chega e quem piora. Vocês acham que o Toffoli, ao chegar a uma roda de que fazemos parte, nós vamos achar que a roda melhorou ou piorou? É isso.